falar que eu vou descer pra zona mista, né, pra fazer as entrevistas, provavelmente gravadas, tá? Salve amigos, vamos aqui reagir ao vídeo do Rádio Galo Web e do Redação Sport TV. Eu sou o Datis Pereira do canal Cruzeiro e Repouso. Mas antes deixe like, comente, compartilhe e se parecer hype, ajude o vídeo a ele ser mais divulgado. Conto com a ajuda de vocês. É um favorzão de cruzeirense para cruzeirense, ok? Vamos lá, vamos assistir os vídeos, vamos reagir. Porque a internet hoje aqui nesse estádio não funciona. Então não vamos garantir a entrevista ao vivo. Agora deixa eu te contar lá, Beto, seguinte. Cruzeiro foi um time muito superior ao Atlético nos dois jogos, jogou muito melhor nos dois jogos. O Atlético é um time que não entrega, o Atlético é um time que não disputa as bolas em alto nível. Hoje o Atlético teve muito mais posse de bola? Teve muito mais posse de bola. Mas é porque, senhoras e senhores, esse é o estilo de jogo do Cruzeiro. O torcedor que não acompanha, né, o futebol, não vê os outros jogos, eu acompanho, eu sei te dizer, o time do... Bom, nesse aspecto eu discordo do colega aí, do Beto aí. Por quê? Falando que o Atlético, esse time não entrega. Poxa, o time mais fez foi entregar. Entregou o jogo anterior, entregou esse jogo. Foi a classificação mais fácil que o Cruzeiro teve na vida, de semifinais para ir para semifinais. Mais fácil. Com todo respeito até, o Cruzeiro jogou com um time morto. Jogou literalmente com um time morto. Então eu não vejo nada disso. Eu acho que entregou sim, entregou muito bem. Cruzeiro, ele normalmente, o que ele faz? Ele entrega a bola para o adversário e chega ao ataque muito rápido. Você pode reparar que o Cruzeiro chega ao ataque do Atlético com 5, 6 toques na bola. É assim, 5, 6 toques na bola. E então o Atlético ele não consegue, Betão. Ele não consegue acompanhar, é um time lento na transição. O Atlético tem uma dificuldade gigantesca de sair do seu campo defensivo e subir até o ataque. É vergonhoso o momento que a gente passa, não só pela derrota que não, é pelo 14º lugar, é passar pelo Godoy Cruz fazendo um milagre, porque o time do Godoy Cruz é horroroso, vai ganhar os 2 jogos do Godoy Cruz, que é fraquíssimo, que é um time medíocre, perto do Atlético. Então a grande realidade é que esse time do Atlético mudou o Sampaoli, mudou o Cuca, beleza, a gente, né, no primeiro jogo do Sampaoli, nós temos que esperar, mas fica claro que uma reformulação de final do ano é necessária, meu amigo. O Atlético pode ganhar a Sul-Americana. Aconteceu um milagre de Santo Antônio e o Atlético levar a Sul-Americana. Mas a realidade é que o time é fraco, o time é frágil, o time não entrega. E sabe por que o time não entrega? Porque o time não tem primeiro volante para fazer marcação. O gol que sai, o segundo gol aqui, o cara pega a bola aqui, ele vai subindo no ataque até ele bater e forçar o Everson a fazer uma defesa. Uma boa defesa. O Atlético não marca bem, o Atlético não fecha os espaços, o Atlético tem uma dificuldade enorme na marcação. Os números são enganosos. Vocês viram o jogo pela TV, mas eu vi no ao vivo aqui, posso dizer pra você. Time do Cruzeiro colocou o Atlético... Bom, gente, com relação à velocidade de transição, esse treinador do Atlético, ele gosta de time veloz em transição rápida. Só que ele não tem elemento para isso, né? O time do Atlético é um time idoso. Os jogadores, quando eu falo idoso, não é de idade não. Time de futebol tem que renovar, né? Você não pode ficar com manter determinados jogadores muito tempo, não, que eles se acomodam. E o Atlético, eu vejo um time acomodado. Bom para nós, cruzeirenses, né? Agora, se você olhar o time do Cruzeiro, não. O time do Cruzeiro é um time extremamente vertical também. Só que o Cruzeiro é vertical com um elenco jovem, que tem força, vigor físico para fazer essa transição e aguentar por mais tempo na partida, porque cansa muito jogar em alta rotação, em marcação alta, transição rápida, é muito cansativo. Com o time de jogadores meia idade fica mais difícil, né? Vamos continuar assistindo aí. Que envolveu o Atlético do jeitinho que eles queriam. Chamou o Atlético para o campo, foi tocando a bola. E os 2 gols do Cruzeiro nascem erros do Atlético? Sim, nascem erros do Atlético. Mas qual a oportunidade que esse time do Atlético teve? Qual vez que nós vimos realmente o goleiro Castro trabalhar? Qual vez que o Atlético pressionou mesmo, com muitos lances, obrigando grandes defesas? Foi uma vez só que o Atlético chegou aqui de lado. Então o Sampaoli vai ter muito trabalho. E eu concordo com quase todo mundo aí do chat que está
está dizendo que o primeiro objetivo é 45 pontos. O primeiro objetivo é 45 pontos. Depois dos 45 pontos, aí a gente vai poder ver, porque realmente, infelizmente, vai... O São Paulo é um técnico chato, né? O lateral deve morrer de raiva dele, mas o ponta, porque ele fica o tempo todo andando para lá e para cá, enchendo o saco do lateral. Esse é o grande erro dele, porque se ele ficasse focado no jogo, vendo os defeitos do time dele, ele consertava o time dele. Ele fica o tempo todo andando e perde a concentração, né? E é isso aí. Agora, com relação a ele falar aí, por exemplo, né, o menino falar que o Cruzeiro deve dar a bola para o adversário e sair no contra-ataque. Gente, o Adilson Batista, em 15 partidas contra o Atlético, ganhou 13, empatou 1 e perdeu 1. Qual que era o esquema técnico que o Adilson Batista usava? Entregava a bola e saía rápido no contra-ataque. Entregava a bola e saía rápido no contra-ataque. O Atlético não sabe jogar com times que jogam assim contra ele. Não sabe. Mas para fazer isso tem que estar muito bem treinado, inclusive. Tem que estar muito bem treinado, tem que tomar muita pancada para poder chegar no ápice do treinamento, né? Não é do dia para a noite. É um esquema de jogo exaustivo que tem que ter muito treinamento, né? O Jardim tomou muita pancada no início, agora ele está colhendo os frutos. Vários jogadores não conseguem entregar o básico, tá certo? E o básico é tocar certo, é ir pra cima, é correr atrás do resultado. Hoje eu vi um Atlético desperdiçando muitas oportunidades de subir com velocidade, mas muitas, gente, mas muitas mesmo. O Atlético lento demais na transição, enquanto o outro time com 5, 7, 8 toques já tá lá na frente, já tá na cara do gol. Bom, esperar as cenas dos próximos capítulos, o Henry. Tô descendo, viu, Henry Beto? Lá pra zona mista com o Eduardo, nós vamos ver como é que nós vamos conduzir aqui, mas a gente manda os vídeos aí pra vocês. Um abraço pra vocês aí. Beleza, valeu, Rap. Vamos lá então, né? Deixa o Henry chegar aí também pro nosso pós-jogo. Eu vou até fazer um comentário, vou deixar o Henry falar também aí. Porque, pra falar a verdade, nem comi nada ali, rapaz. A gente até esquece, né? Até esquece, senão o saco não para em pé. Mas assim, cara, é o que eu falei um pouco, o Henry, na transmissão. Hoje, a disparidade técnica, tática, de treinador, de diretoria, de dono, de tudo. A disparidade entre Atlético e Cruzeiro é o que a gente viu aí no confronto. É 4-0. É isso mesmo. O Atlético, enquanto o Atlético empilha jogador medíocre, enquanto o Atlético gastou 14 milhões em Rony e Júnior Santos, o Júnior Santos nem entrou hoje. A maior contratação da história, não entrou hoje. O Cruzeiro vai lá e traz um Sinisterra que todo mundo fala que é um ótimo jogador, jogou na Premier League, está trazendo uns caras jovens, trouxe aí ótimos jogadores, seguraram aqueles que precisavam segurar. O Atlético no meio do ano estava lá, o seu melhor jogador quem é? Rubens. Chegou a proposta, vendeu, acabou, perdeu o seu melhor jogador. Então, hoje a verdade é a seguinte, é 45 pontos e eu não sei se chega fácil não. Porque hoje o futebol, lógico, é só o primeiro jogo do Sampaoli, mas hoje eu tô preocupado não, hein? Eu tô desesperado. Porque o futebol, hoje eu não vi futebol. O Atlético piorou. O Atlético piorou do último jogo. Parecia o terceiro e o quarto tempo do primeiro jogo. O Atlético piorou e agora não tem mais tempo para treinar. Acabou o tempo para treinar. Fala, Barreto. Bom dia para você, para o Continho, para o Garamboni, todo mundo está nos acompanhando no Redação Sport TV nessa sexta-feira. Pois é, ontem foi a concretização desse favoritismo do Cruzeiro que começou a ser construído no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena MRV, com a vitória por 2-0 na casa do rival do Cruzeiro. E ontem, mais uma vez, no Mineirão lotado, com recorde de público, o favoritismo já existia e foi confirmado ontem com mais uma atuação, mais um 2-0, 4 no placar agregado contra nenhum tento do Atlético, e acho que o destaque fica além da festa da torcida que bateu o recorde de público do Gigante da Pampulha desde que o estádio foi reinaugurado em 2013 com as reformas para a Copa do Mundo de 14, o destaque também para a força-tarefa que foi feita para o herói dessa partida jogar e estar presente como titular no início do jogo. Caio Jorge foi cortado da seleção brasileira depois do jogo contra o Chile com uma lesão muscular grau 2 na coxa, fez um
num intensivão, jogou como titular e fez os 2 gols da vitória de ontem. A gente está vendo imagens do Mineirão lotado para a gente falar um pouco desse público, a festa muito bonita da torcida do Cruzeiro ontem. Realmente concordo aí com o pessoal da redação. O Cruzeiro fez uma força-tarefa excessiva, tanto para recuperar o Caio Jorge, quanto também para trazer o Fabrício Bruno, né? Todos eram importantes nesse jogo, principalmente, na opinião, o Fabrício Bruno. Por quê? Nós temos poucos reservas para a posição e ele e o Vidalba estão unha e carne, estão muito bem entrosados e faz uma diferença danada. Então foi muito importante esse trabalho que o Cruzeiro fez, né, de empenhar em colocar os caras em condição de jogo. E o detalhe, né, o Caio Jorge, até meia hora antes do ônibus sair lá da toca, que eu fui lá acompanhar a saída do ônibus, fiz gravação lá, ainda ninguém sabia que o Caio Jorge ia jogar. Só depois que o ônibus saiu que vazou a notícia. 61.584 torcedores, esse recorde de público com uma renda de aproximadamente 6,5 milhões de reais. O último recorde do Mineirão foi num 0-0, num clássico também, pelo Campeonato Mineiro do ano passado, com, curiosamente, 61.583 pessoas. Então o recorde de ontem foi com uma pessoa a mais. E eu posso dizer que, quem sabe, não foi o Caio Jorge, né, que recuperou e foi para essa partida e ainda decidiu o clássico de ontem, mais uma vez. Recorde Armando Plantes, né? O sueco do salto com vara, que vai batendo de 1 em 1 centímetro, mas no caso dele é para ganhar prêmio, né? Do Photoshart. Mas vale destacar essa festa do Cruzeiro e dentro de campo ressaltar também esse time que coletivamente, apesar da gente ficar em cima do Caio Jorge, que marcou já o primeiro gol logo no início do jogo, e a gente vai poder comentar muito sobre isso, como o Cruzeiro tem sido efetivo nas bolas paradas. Esse lance dos 4 gols feitos nesse confronto, 3 de bola parada, com um desenho tático muito parecido, né? Essa bola na área, a casquinhada do Fabrício Bruno e o Caio Jorge aparecendo nessa segunda bola. Sampaoli era um fato novo, né? Ele fez mexidas no time, surpreendeu, colocou o Fausto Vera ali como um terceiro zagueiro, mas não foi o suficiente para parar o Cruzeiro, que foi muito superior e passou para a semifinal da Copa do Brasil com muito mérito. Com muito mérito, e com essa questão do Caio Jorge sendo discutida, né? Acabou virando um dos temas do jogo, né, Paulucci? Por que na seleção brasileira, cujo médico é o mesmo do Atlético Mineiro, ele é cortado, né? Pelo médico do Cruzeiro, ele é considerado apto para um jogo 2 dias depois. Sabe o que foi mais impressionante? É que totalmente desenvolto em campo, né? Foi o Caio Jorge sempre. Você não via ali nenhum tipo de restrição. Não, vou dar uma segurada aqui, não vou deixar de fazer alguma coisa. Pelo contrário. Ele até sai um pouco mais cedo do que é normal, né? Saiu aos 20 do segundo tempo. Geralmente ele, quando é substituído, sai lá perto dos 40 e poucos. Mas a atitude dele em campo, o comportamento, os movimentos, tudo, é o que a gente está vendo o Caio Jorge ao longo do ano. Não teve nada diferente, na minha opinião. Barreto, desculpa interromper, Coutinho, também. Na entrevista após a partida, o Caio Jorge falou especificamente sobre essa recuperação relâmpago, né? Ele disse que fez um exame depois da partida contra o Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção brasileira e foi, de fato, constatada uma lesão através de um exame, né? Um edema, uma lesão muscular grau 2 na coxa. E aí ele disse que ele voltou ao Cruzeiro... E por falar em Caio Jorge, né? É o maior artilheiro do brasileiro no momento, maior artilheiro do Cruzeiro no ano, é o artilheiro da Copa do Brasil, ou seja, o Caio Jorge está voando mesmo. Começou a fazer um trabalho muito intensivo com os médicos e fisioterapeutas. Ele citou que fez os trabalhos de 7 da manhã até meia-noite todos os dias, um trabalho muito intensivo para estar apto para essa partida, mas entendeu, disse que apesar de toda essa desenvoltura que o Coutinho citou na partida de ontem, ele disse que sim, jogou no sacrifício, que não estava 100% em condições para essa partida. Fato é que, tendo se recuperado, acho que foi uma surpresa para todo mundo, muita gente cogitava até que o Gabigol começasse como titular essa partida. Ajudar o cabuloso aí, né? Alguma condição de risco, mas ele começa jogando como titular, faz 2 gols, chega a 20 gols na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols, entra no top 5 artilheiros de jogadores do Cruzeiro no Mineirão da história, né? São 18 gols no Gigante da Pampulha e ontem, com muitas provocações, acho que ele marca uma página importante para o torcedor do Cruzeiro. Eu estava vendo ali a expulsão, né? O jogo teve muita
Muita provocação, muita peitada, dedo na cara, demonstrações de macheza, o pacote do futebol brasileiro, né? Parece que o jogador se sente tentado a fazer isso para mostrar para o torcedor que está representando a camisa mas do clube, do clássico. Acho que tem um fato que inicia esses episódios no jogo. Se a gente pega os 20 primeiros minutos, a gente não teve nada disso. Foi um jogo que transcorreu normalmente. O Cruzeiro abriu o placar, o Atlético tentava criar, não conseguia criar, o Cruzeiro se defendia, saía em contragolpe, era mais perigoso, às vezes até conseguia reter um pouco a bola para tirar o ímpeto do Atlético. Aí, 20 e poucos minutos, é uma bola que está saindo pela lateral, o Lianco vai dar um chute na direção da torcida do Cruzeiro. É proposital. Uma Ele dividida chuta com o Caio Jorge. para chegar ali na galera que fica ali a turma da mureta ali, atrás do banco de reservas. E aí, o Caio Jorge vai cobrar o Leão. A torcida do Cruzeiro que era a única, né? Era a única. O Caio Jorge vai cobrar o Leão e começa uma discussão, uma confusão, dedo aqui, né? Empurra de lá. E aí, várias confusões dessas vão se repetindo ao longo do campo, né? Tem o Vidalba com o Arana, se eu não estou enganado, o Hulk com o Fabrício Bruno depois, um bota o dedo na cara do outro, deixa o pé ali. E isso, pra mim, até foi ruim pro Cruzeiro inicialmente, porque se a gente... O pessoal fica falando, porque teve muita briga, muito tititi, ofendeu, o Leão que ofendeu, um pôs o dedo na cara do outro, tudo isso aí. Gente, é só na hora do jogo. Depois que acaba o jogo, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal, ninguém guarda rancor de ninguém, não. O clássico é assim, o clássico começa uma semana antes, aí tem o jogo em si, depois fica mais uma semana ainda rendendo, ainda comentários, rendendo assunto do clássico. O clássico tem 15 dias para ele passar, 15 dias. Sempre foi assim. E clássicos e Atlético sempre vai ter atritos mesmo, ainda mais quando é um jogo decisivo. Né? Quando é um jogo decisivo, então pior ainda. A gente olha o jogo antes disso, o Atlético não tinha conseguido chegar na área do Cruzeiro. Depois disso, o Cruzeiro deixa de ter frequência no campo de ataque, o Atlético passa a ter mais ainda a bola e até dá uma ou outra finalização ali quando se aproxima da área cruzeirense. No início do segundo tempo, o Cruzeiro já faz o segundo gol logo aos 2 minutos e aí o jogo está resolvido, né? Aí depois a gente tem novamente episódios desse. Na reta final do jogo, o Matheus Henrique dá uma provocada e o Arana cai. Mas a expulsão do Arana, ele empurra o adversário nos braços do árbitro. Quase que ele empurra o Rafael Klein também. É o próprio Matheus, quase que ele empurra o árbitro junto e depois vai reclamando, não, e ele? Né? Tem que dar pra ele também. O Matheus Henrique, ele dá um tapa na... Se você olha a jogada com detalhe, ele vai embaixo duro e ele larga um tapa em cima, perto da nuca do Guilherme Arana. Mas aí o VAR. Bom, gente, resumindo, né, o resumo do velho Raposo, né, o comentarista aí da rádio, lá da Sananga, lá, o Bruno, né, o Beto, né, ele concordou, né, que o Cruzeiro, no momento, é melhor do que o Atlético, é bem melhor mesmo. Mas aonde está esse bem melhor? No conjunto. Futebol é conjunto, eu sempre falo isso aqui. Futebol é conjunto. Nas melhores contratações, o Cruzeiro está pensando no futuro, contratando valores jovens para agregar já para o ano que vem, fazer um grande time no ano que vem. Não está gastando dinheiro com um jogador veterano que, pelo contrário, está mandando embora veterano, né, que vai dar despesa e não vai render mais aquilo que se espera. Foi isso. O que a gente viu ontem no jogo? A gente viu o Cruzeiro fazendo uma marcação forte, né? Roubava a bola e saía no contra-ataque. E às vezes quando vinha saindo com a bola, entregava literalmente a bola mesmo, assim, perdia facilmente, para poder recuperar e sair no contra-ataque. Esse é o jogo do Cruzeiro. Se você observar todo o jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro ganha é assim, entregando a bola. Quando o Cruzeiro tem que furar a retranca, é difícil, porque o Cruzeiro não tem esse jogador de quebrar linha agora, que chegou o Sinisterra, que é um baita jogador. Se tivesse entrado no início do segundo tempo, você ganharia de 3 ou 4 esse jogo. Né? Eu até pedi isso na transmissão. Mas é assim mesmo, né? Agora, eu volto a reiterar que foi a classificação mais fácil que o Cruzeiro teve para ir às semifinais. Né? Assim, esperava um jogo mais difícil para o Cruzeiro. E foi muito fácil, né? Os 2 jogos. Mas por que foi fácil? Porque o Cruzeiro transformou o jogo fácil. A qualidade de jogo do Cruzeiro fez o jogo ficar fácil. Aí... mas o Atlético é ruim, não está no mau momento. Não, tem que olhar o adversário, a qualidade do adversário. O time do Cruzeiro dominou o time do Atlético 90 minutos dos 2 tempos e mais os acréscimos. O goleiro do Cruzeiro ontem foi um assistente, ele ficou lá assistindo, igual que você vai no cinema,
fica lá vendo o filme. O Cássio, uma defesa, o resto, tudo, ele ficou assistindo. Está de parabéns, Cruzeiro. Pena que agora as finais da Copa do Brasil foi transferida lá para dezembro, fim do ano, né? E até lá, muita água para passar debaixo da ponte, né? Espero que o Cruzeiro seja o mesmo, ainda melhor lá, né? E o mesmo vai acontecer com os outros times, vão melhorar, né? Porque futebol é sequência, né? E tem o desgaste, né? Então, assim, por isso que foi importante o Cruzeiro rechear o elenco, porque vai precisar de fazer algumas substituições aí, um jogo ou outro, para descansar o elenco, para ele chegar firme e forte até o final. Fica assim, um grande abraço para vocês, acompanhe as nossas programações. Domingo tem Cruzeiro e Corinthians aqui no canal, e na segunda Cruzeiro e Bahia. Deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal. E se puder hypar, hype também. Fui. Round de despedida.